manhã de inverno em São Paulo amanheceu cinzenta e úmida, com uma garoa fina cobrindo as calçadas de um brilho gelado. O cheiro de escapamento pairava no ar da avenida, e os sons da cidade pulsavam com vida, como se ninguém notasse a fragilidade da realidade. Em um canto da calçada, logo em frente a um empório de luxo, uma jovem mulher estava ajoelhada no concreto frio. Carolina Nogueira, de olhos fechados, segurava nos braços seu pequeno filho, João. O corpo dele ardia em febre. A respiração, curta, o que não escapava ao instinto materno. No coração dela, o pânico se alastrava. Por favor, meu filho, precisamos de comida." Sua voz soava como um sussurro, como se lhe se faltassem forças para erguê-la. Carolina estava pálida, com as bochechas encovadas e os olhos sem aquele brilho que outrora os adornava. Desesperada, observava os pedestres que desviavam o olhar com relutância, como se temessem que sua desgraça fosse contagiosa. Os olhares breves eram cheios de pena, mas nenhum coração tremia o suficiente para reagir. João era apenas um menino de 2 anos, mas seu sorriso inocente e doce havia sumido, dando lugar às lágrimas. "Mamãe, frio!" sussurrou ele, enrolado em uma manta puída que há muito perdera a cor original. Carolina o abraçou mais forte, mas seus braços estavam fracos demais para afastar os medos que a cercavam. Há 2 anos lutava pela sobrevivência, dividindo migalhas de esperança com uma criança que não entendia por que a vida se tornara um inferno. Nas lembranças de Carolina, as memórias rondavam. Seu marido Pedro, que a amava acima de tudo, e os dias despreocupados quando tudo era possível. Após o trágico acidente em que Pedro morreu na estrada molhada, a vida de Carolina virou um pesadelo. Luciano, o irmão mais velho dele, tomou posse do patrimônio e da empresa, culpando-a por fracassos que ela desconhecia. "Logo vou tirar a criança de você, querida", repetia Luciano, e essas palavras se cravaram no coração dela como uma lâmina. Carolina conheceu o gosto do desespero, mas sua dignidade nunca a permitiu desistir. "Não posso falhar com eles", pensava, olhando para João, para suas mãozinhas agarradas à blusa dela. A cada instante, sua determinação crescia, mas a fome e o medo eram como uma sombra escura e interminável. De repente, com um ruído suave, as portas automáticas do empório se abriram, e um homem baixo, mas elegantemente vestido, saiu. Maximiliano Medeiros. Seu sobretudo de lã italiana refletia a luz pálida do inverno e, cercado por seguranças, ele parecia um rei em seu domínio. Apesar do luxo que o envolvia, algo em seu olhar parou em Carolina. Ele viu nos olhos dela o mesmo sentimento de desolação que um dia vira nos olhos de sua falecida esposa. Maximiliano se aproximou. Carolina, surpresa, não podia acreditar que um homem tão poderoso a notara. "Por favor, senhor, meu filho, ele está morrendo", disse sem conseguir conter o choro. Caindo de joelhos, sentiu que aquela era sua última tentativa. O vento frio açoitava seu rosto, mas em seu coração acendia-se uma esperança, como a chama ardente de uma confiança recuperada. Sem hesitar, Maximiliano deu uma ordem: "Para o Einstein, imediatamente." Seu tom decidido e a determinação fria em seus olhos fizeram Carolina sentir uma onda de choque emocional. As pessoas que passavam apressadas prenderam a respiração. Algo naquele momento parecia mágico, como se o destino pudesse mudar. Na limusine, envolta em calor, Carolina não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Há poucos instantes, estava no concreto gelado rezando por comida, e agora estava sentada ao lado de um homem que parecia capaz de transformar sua vida completamente. Embora seu coração ainda batesse rápido de medo, a esperança começava a surgir em sua alma,
algo que parecia impossível nos tempos sombrios que atravessara. No hospital, os médicos rapidamente atenderam João. Carolina ficou de lado, observando os movimentos da equipe como se estivesse em transe. Parou por um momento, revivendo as piores lembranças, mas Maximiliano estava ao seu lado. A presença dele era como uma âncora em mar revolto. Enquanto a jovem mãe lhe contava sua história, cada palavra soava como um lamento. Sobre Pedro, sobre Luciano, sobre a perda de tudo que tinha. Os olhos dele endureciam a cada frase. Quando João foi internado no quarto, Maximiliano virou-se para Carolina com seriedade. Fiquem, na minha casa. Você e o menino. Não saiam de lá. Eu vou. E cuidar disso. Sua voz era calma, as intenções sinceras. Carolina mal podia crer que alguém que tinha tanto quisesse ajudá-la. Era o momento em que a vida poderia ganhar cores novamente, deixando o sofrimento para trás. Ela olhou para ele, sentindo as dificuldades começarem a rachar e o medo antigo se dissipar. Concordou, embora a dúvida ainda morasse em seu coração. Por que um estranho me ajudaria? Pensava. Mas nos olhos dele, viu algo que a mandava acreditar. Pela primeira vez em muito tempo, conseguia respirar. Mas seria aquele o fim de seu tormento ou o início de um novo drama prestes a desenrolar? Afinal, Luciano, que não estava pronto para perder o controle, nunca desistiria. Carolina estava no corredor do hospital, enrolada em uma manta quente que Maximiliano trouxera logo após a chegada. João já estava nas mãos dos médicos, e ela se sentia flutuando, separada de uma realidade que, de repente, se tornara tão estranha. Por um lado, sentia um alívio indizível de que seu filho estava em boas mãos. Por outro, o medo do que poderia acontecer. Cada som de conversa abafada, cada passo no piso encerado, a puxava de volta para a realidade cruel onde precisava lutar para sobreviver. Maximiliano sentou-se ao lado dela. Sua presença era como um oásis de calma na tempestade. Ele a olhava com atenção, como se tentasse ler todos os seus pensamentos. O que aconteceu? Perguntou finalmente, a voz quente, mas cheia de determinação. Carolina respirou fundo, sentindo que aquele poderia ser o momento de finalmente contar sua história. Meu marido, Pedro, morreu num acidente. Começou a voz trêmula. Luciano, o irmão dele, tomou tudo. Disse que Pedro me deixou dívidas. E eu não tive escolha. Tive que assinar aqueles documentos. Eu não sabia o que estava fazendo. As lágrimas inundaram seus olhos, mas ela não se permitiu chorar. Precisava ser forte, especialmente agora. Maximiliano ouvia, o rosto expressando compaixão, mas também revolta. Não, é culpa sua, Carolina. Você não pode carregar a responsabilidade pelo que seu cunhado fez. Disse com convicção. As palavras dele foram como um bálsamo em suas feridas. Naquele instante, entendeu que não estava sozinha, que alguém acreditava em sua inocência. Mas eu não tenho nada. Continuou sentindo o peso da realidade esmagá-la. Perdi a casa, o dinheiro, tudo. Agora estou na rua. E o João? A voz falhou e as lágrimas brotaram. Não sei o que faria sem ele. Maximiliano a abraçou e ela sentiu o calor dos braços dele. Era algo que desejava há tanto tempo. Uma sensação de segurança que parecia tão distante. Não se preocupe. Agora você está sob minha proteção e não vou deixar ninguém te machucar. Prometeu, o tom cheio de determinação. Vamos lutar pelos seus direitos. Você tem direito à vida, à dignidade, à felicidade. Carolina olhou nos olhos dele, vendo ali a força que precisava. Sabia que não podia deixar Luciano destruir o que restava de sua vida. O que você pretende fazer? Perguntou incerta se podia acreditar nas promessas que acabara de ouvir. Maximiliano sorriu e seus olhos brilharam. Primeiro, precisamos garantir que o João fique saudável.
Depois, cuidaremos do Luciano. Tenho gente que vai nos ajudar a descobrir a verdade. Precisaremos de provas, mas eu tenho os meios para isso. O que você quer dizer? Carolina estava surpresa com a certeza dele. Vou contratar um detetive para investigar as circunstâncias da morte do seu marido. Estou convencido de que não foi um acidente comum. Também precisamos achar alguém que deponha a seu favor. Alguém que saiba a verdade sobre o Luciano. Carolina sentiu a esperança florescer lentamente em seu coração. Talvez pudesse finalmente retomar o controle de sua vida. Obrigada, Max. Nunca pensei que alguém me ajudaria, disse a voz cheia de gratidão. De repente, um médico saiu da sala, o rosto sério. Senhora Nogueira? Chamou, e Carolina levantou-se num salto, pronta para o pior. Como está meu filho? Perguntou, o coração batendo descompassado. O João está estável, mas precisará ficar internado para observação. Suspeitamos de pneumonia, mas estamos otimistas. Carolina suspirou aliviada, mas sentiu outra onda de medo. E agora? O que acontecerá quando Luciano souber que João está sob os cuidados de um milionário? Maximiliano notou sua preocupação. Não se preocupe, Carolina. Faremos tudo para protegê-lo. Prometeu, e a determinação nos olhos dele lhe deu forças. Conforme os dias passavam, Carolina e João se mudaram para a mansão de Maximiliano. O lugar era deslumbrante, cercado por jardins no Morumbi, mas o medo ainda residia no coração dela. Temia que Luciano não desistisse, que seus planos sombrios ainda a ameaçassem. Luciano descobriu onde estavam. Um brilho furioso passou pelos olhos dele, e planos de vingança começaram a nascer em sua alma sombria. Já que ela encontrou abrigo com um milionário, de jeito nenhum vou permitir isso. Preciso fazer algo. Falava para si mesmo, o coração cheio de ódio. Carolina, alheia aos perigos que a rondavam, tentava se encontrar naquela nova vida. A cada dia na mansão de Maximiliano, sentia-se mais confortável, mas a incerteza permanecia. Quando numa noite, sentada perto da lareira a gás, começou a conversar com Max sobre sua vida, percebeu que podia confiar nele. Enquanto isso, ele a observava com interesse e a conversa se tornava cada vez mais pessoal. Às vezes, acho que tudo isso é um sonho, disse ela de repente, a voz trêmula. Como se eu não merecesse essa sorte. Maximiliano aproximou-se, colocando a mão no ombro dela. Você merece tudo de melhor, Carolina. Não deixe o passado decidir seu futuro. Nesse momento, uma nova esperança nasceu no coração de Carolina. Talvez tivesse finalmente encontrado alguém que não só a protegeria, mas também a ajudaria a recuperar o que perdeu. A mudança em sua vida era imensa, mas o medo de Luciano ainda lançava uma sombra sobre sua nova realidade. Inesperadamente, cheiro de queimado chegou aos seus sentidos. Carolina olhou para Maximiliano, vendo a inquietação nos olhos dele. O que foi isso? Perguntou, o pânico começando a soar na voz. Maximiliano levantou-se, o rosto assumindo uma expressão séria. Precisamos verificar o que está acontecendo. Naquele momento, a incerteza invadiu a mansão. Luciano podia estar mais perto do que imaginavam. Carolina sentou-se na ampla e elegante sala de jantar da mansão, cercada pela luz suave do lustre de cristal sobre a mesa. Sentia-se num conto de fadas, mas não conseguia ignorar a sensação de irrealidade que a acompanhava. João dormia no quarto ao lado, e ela lutava com pensamentos sobre Luciano, sobre a fraude que arruinou sua vida. Maximiliano, sentado à frente, estudava o rosto dela, como se tentasse ver algo além da tristeza. Após um momento de silêncio, levantou-se e foi até a janela por onde entravam os raios de sol. Parecia pensativo, e Carolina sentiu que os pensamentos dele giravam em torno de um plano de ação. Precisamos agir rápido, disse ele voltando à mesa. A voz era decidida. Luciano não vai descansar enquanto não destruir você completamente.
Carolina assentiu, sentindo o medo crescer. Sabia que Luciano era um monstro, mas não percebera até onde ele poderia ir. "O que você quer fazer?" perguntou, tentando esconder o tremor na voz. "Contratei os melhores advogados e detetives do país. Precisamos reunir provas contra ele. Precisamos descobrir exatamente como seu marido morreu." Maximiliano falava com paixão, cada palavra dando coragem a Carolina. "Mas como podemos fazer isso? Ele tem influência e eu não tenho nada", respondeu, encarando a mesa onde repousavam pratos de porcelana. "Deixe isso comigo. Conheço gente que pode ajudar. Acredito que encontraremos alguém para confirmar sua versão. Só precisamos agir rápido", acrescentou Max, os olhos brilhando com determinação. Carolina sentiu a esperança nascer no peito. Talvez pudesse mesmo retomar o controle da vida, mas ainda tinha muitas dúvidas. "E se ninguém acreditar?" perguntou, a voz cheia de receio. "Eu estarei ao seu lado. Não vou deixar que ele te destrua", prometeu, o tom cheio de afeto. De repente, João entrou na sala de jantar, com o rostinho ainda amassado de sono. Carolina levantou-se imediatamente para abraçá-lo, sentindo o calor do filho acalmar suas preocupações. "Como está se sentindo, querido?" perguntou, limpando o rosto dele. "Mamãe, onde a gente está?" perguntou desorientado. "Estamos em casa, João, numa casa nova", respondeu, tentando pôr alegria na voz, embora o medo estivesse no coração. Maximiliano ajoelhou-se ao lado do menino. "João, você é muito corajoso. Lembre-se que estarei aqui para te proteger", disse a voz quente e cheia de compreensão. Carolina olhou para Max, vendo nele não apenas um milionário, mas um homem que realmente se importa. Naquele instante, entendeu que devia confiar nele totalmente. "O que você quer fazer hoje, amigão?" perguntou Maximiliano, tentando dissipar a tensão. "Quero desenhar", respondeu João, os olhos brilhando de alegria. Carolina sorriu, vendo o entusiasmo do filho. "Temos muito papel e lápis de cor. Vem, me mostra o que você sabe fazer", propôs ela, e João puxou-a pela mão, levando-a para a sala grande, onde ficava a área de brincar. Enquanto o menino desenhava, Carolina o observava com ternura. Cada traço que ele punha no papel era um lembrete do motivo pelo qual ela lutava. Não podia permitir que Luciano destruísse tudo que ela tinha. Maximiliano sentou-se ao lado deles, olhando os desenhos. "Quem sabe no futuro você não vira um grande artista plástica", disse para João, e o menino sorriu com orgulho. "Sim, quero pintar a mamãe e o papai", respondeu com empolgação, e Carolina sentiu o coração partir. A lembrança de Pedro, seu sorriso, seu amor pelo filho, voltou com força total. "Seu pai estaria orgulhoso de você", disse baixo, a voz falhando. Max percebeu a tristeza dela. "Lembre-se, Carolina, você não está sozinha. Eu também perdi alguém que amava, mas juntos podemos superar isso", disse, com uma centelha de compreensão no olhar. Carolina assentiu, tentando controlar as emoções. Sabia que precisava ser forte, não só por ela, mas acima de tudo, por João. Conforme o tempo passava, Carolina sentia a nova realidade criada por Maximiliano tornar-se mais palpável. Mas dentro dela, o medo de Luciano ainda estava lá. O que aconteceria quando ele soubesse que o filho estava seguro e ela tinha o apoio de um milionário poderoso? Quando a noite se aproximava, Carolina olhou pela janela, onde a escuridão abraçava lentamente a cidade de São Paulo. Sabia que aquilo era apenas o começo da batalha contra Luciano. Precisava estar pronta para o que o futuro trouxesse. De repente, o interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. Carolina congelou e Maximiliano levantou-se, o rosto ficando sério. "Quem será?" perguntou, indo em direção à porta. Carolina sentiu o coração acelerar. E se fosse Luciano? E se ele tivesse vindo destruir tudo que construíram?
Maximiliano abriu a porta, e uma figura que Carolina não esperava estava diante deles. "Temos um problema", disse o homem, a inquietação soando na voz. Carolina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquele era o momento em que todo o seu mundo poderia desabar. Carolina e João passavam tempo na sala de estar, onde a luz entrava suavemente pelas janelas, iluminando os desenhos coloridos do menino. Maximiliano, sentado perto, observava-os com um sorriso. Cada cor que João escolhia parecia simbolizar a esperança que Carolina começava a enxergar de novo na vida. Seu coração batia mais forte a cada desenho, e os pensamentos sobre Luciano, embora presentes, davam lugar a novas possibilidades. "Mamãe, olha!" gritou João, mostrando um desenho onde pintara a si mesmo, Carolina e o pai de mãos dadas, sorrindo num parque ensolarado. Carolina sentiu as lágrimas encherem os olhos. A emoção a fez abraçar o filho mais forte, sentindo o calor dele preencher o vazio que Pedro deixara. "Ficou lindo, filho. Seu pai estaria orgulhoso", respondeu, tentando manter a calma. Percebeu que, embora Pedro não pudesse estar com eles, as memórias estavam vivas. Maximiliano, vendo a emoção dela, decidiu propor algo novo para distraí-los da tristeza. "Rapazes, o que acham de um pequeno passeio?" perguntou a voz cheia de ânimo. "Tem um lugar lindo aqui. Perto, podemos caminhar e pegar um ar fresco." João pulou de entusiasmo, e Carolina sentiu que aquilo podia ser exatamente o que precisavam. "Sim, eu quero ir!" gritou o menino, os olhos brilhando. "Ótimo, então vou pedir para prepararem um lanche", disse Maximiliano, levantando-se. "E vocês podem colocar uma roupa mais quente." Carolina e João trocaram olhares e foram para o quarto se trocar. Carolina abriu o closet cheio de roupas novas e elegantes. Sentia-se estranha vestindo aquilo após tanto tempo na pobreza. Ao olhar seu reflexo no espelho, notou que seu rosto começava a recuperar o brilho de antigamente. "Mamãe, você tá linda", disse João, e Carolina sorriu, sentindo o coração aquecer. Pouco depois saíram, onde o sol de inverno iluminava o jardim úmido. Maximiliano os esperava junto ao carro, um sedã de luxo blindado. Carolina sentiu um leve constrangimento, mas ao mesmo tempo excitação. Durante o trajeto até o Parque Ibirapuera, a conversa fluiu fácil. Max falava dos lugares que visitara e de memórias de sua infância. Carolina ouvia com curiosidade e, com o passar do tempo, seus receios começaram a sumir. Quando chegaram, João saiu rápido do carro e Carolina foi atrás, sentindo o cascalho sob os pés. O parque estava lindo, o verde das árvores brilhando após a chuva recente. João correu pelo gramado e Maximiliano entrou na brincadeira, fazendo Carolina começar a sorrir. "Quer jogar bola?" perguntou Max, tirando uma bola do porta-malas, e João assentiu com entusiasmo. Carolina observava os dois brincando, o coração se enchendo de alegria. Via em Maximiliano alguém que não era apenas seu salvador, mas alguém capaz de trazer alegria nos momentos difíceis. Porém, em sua mente, os pensamentos sobre Luciano ainda rondavam. Quando voltaram para casa, Carolina decidiu que precisava tomar medidas para proteger a si e a João. Sabia que Luciano não descansaria até destruir a vida deles. "Max", começou, sentindo o coração bater mais rápido. "Precisamos conversar sobre como nos proteger do Luciano." Maximiliano olhou para ela com seriedade. "Tem razão. Temos que estar prontos para tudo. Não vou deixar ele te machucar", respondeu, a voz cheia de determinação. Carolina sentiu a esperança crescer, mas ao mesmo tempo temia o que o futuro traria. "Estou pronta para o que for preciso. Tenho que lutar pelo João", disse, os olhos brilhando de decisão. Maximiliano sorriu, vendo nela uma força que ela nem imaginava possuir. "Juntos vamos conseguir."
Cuidaremos disso, e o Luciano não terá chance. Assegurou a certeza na voz, dando coragem a Carolina. No entanto, enquanto a esperança crescia, Luciano não ficava para trás. Ele sabia que Carolina estava numa situação melhor agora, e certamente planejava um passo que poderia arruinar a paz recém-conquistada. Carolina não sabia que, a cada dia, Luciano ficava mais desesperado e seus planos mais perigosos. Conforme os dias passavam, nuvens escuras se acumulavam sobre a nova vida deles, e Carolina precisava estar pronta para enfrentar o que estava por vir. Carolina e João voltaram para a mansão de Maximiliano, sentindo que aquele novo lar se tornava um lugar onde podiam finalmente encontrar paz. João corria pelo jardim, sua risada alegre ecoando nos muros da casa. Carolina sentou-se no terraço, olhando a paisagem urbana, que era ao mesmo tempo bela e imponente. Sentia que, aos poucos, começava a aceitar que merecia aquela nova realidade, mas não podia ignorar a sombra do passado que ainda pairava sobre ela. Maximiliano, trazendo xícaras de chá, notou sua expressão pensativa. Sentou-se ao lado dela. Sua presença era uma fonte de conforto. Acho que é hora de cuidarmos das questões legais, disse num tom sério. Já contratei os melhores especialistas. Eles vão cuidar dos documentos e das provas para ajudar você a recuperar o que é seu por direito. Carolina assentiu, o coração batendo mais forte. Finalmente, tinha o apoio que tanto precisava. Obrigada, Max. Não sei o que faria sem você, confessou, a voz cheia de gratidão. Mas em sua alma, a ansiedade ainda falava alto. Precisamos estar prontos para qualquer coisa, acrescentou Maximiliano, o rosto revelando determinação. Luciano não vai sossegar enquanto não destruir sua vida. Precisamos estar vigilantes. Nesse momento, Carolina sentiu um arrepio de terror. Luciano estava disposto a tudo para retomar o controle. Ela sabia que lidava com um homem impiedoso que não pararia por nada. O que podemos fazer? Perguntou, a voz trêmula de medo. Maximiliano olhou nos olhos dela. Tenho um plano. Contratei um detetive particular para verificar tudo que o Luciano possa preparar contra você. Quero que você esteja segura, disse com total convicção. E, se for necessário, acionarei a polícia. Carolina respirou fundo. Embora sentisse alívio, o medo ainda aparecia em seu coração. Medo de Luciano, da vingança dele. Encontrava-se numa situação que parecia insuperável. Ainda assim, na presença de Max, sentia que tinha um aliado, alguém que realmente queria ajudar. Alguns dias depois, Carolina recebeu uma mensagem que abalou seu mundo. Era uma carta de Luciano. Dentro havia ameaças e calúnias que colidiam com sua nova vida. Você não pode fugir de mim, dizia o primeiro parágrafo. Ninguém vai acreditar nas suas mentiras. Você é só uma viúva pobre tentando manipular um homem rico. Carolina sentiu o coração gelar. Sabia que Luciano não cederia, e as palavras dele eram como veneno intoxicando lentamente sua paz. Engoliu em seco, sentindo uma onda de pânico inundar sua mente. Claro que ele tentaria desacreditá-la, e não só aos olhos da sociedade, mas também perante o tribunal. Quando Maximiliano voltou para casa, Carolina não teve escolha. Precisava contar tudo. Com a mão trêmula, entregou-lhe a carta, e ele, assim que leu, ficou com o rosto de pedra. Não podemos ignorar isso. É grave, disse, a voz cheia de determinação. O que devemos fazer? Perguntou ela, cheia de receio. Precisamos reunir provas de que ele é perigoso. Mostrar que ele está mentindo no que escreve. Respondeu, o olhar tornando-se decidido. Vou acionar os advogados criminais para nos ajudar nisso. Você não pode ter medo, Carolina. Ela olhou nos olhos dele, vendo não só determinação, mas algo mais. Proteção, um apoio que a ajudaria a sobreviver àquele momento difícil. Obrigada, Max. Farei tudo o que puder
para não deixar o Luciano vencer. Respondeu, a voz ganhando nova força. Conforme os dias passavam, Maximiliano organizava reuniões com advogados e detetives, e Carolina começava a sentir que não estava mais sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, tinha a sensação de que a luta pela sua vida tomava outro rumo. Porém, Luciano, vendo que Carolina e Max estavam unidos, decidiu partir para a ofensiva. Sua vingança se aproximava rápido. Dia após dia, o plano dele ficava mais complexo. Carolina não sabia, mas Luciano tinha gente vigiando cada passo deles, coletando informações para usar contra eles. Certa noite, quando Carolina voltou para o quarto, notou que algo estava errado. Um calafrio passou por ela ao ver a porta entreaberta. Com o coração na boca, aproximou-se da porta, os piores medos surgindo na mente. Quem poderia estar ali? Seria Luciano? Os capangas dele tinham entrado? Parou um instante para reunir pensamentos e então abriu a porta devagar, prendendo a respiração. Carolina sentou-se na ampla varanda, ainda sentindo o peso da carta de Luciano na mão. As ameaças dele eram como uma sombra que a perseguia sem parar. Em pensamentos, voltava às palavras que lera, tentando encontrar sentido nelas. Cada frase era como outro golpe, e sentia que se fechava numa gaiola de medo que não conseguia abrir. João corria no jardim, sua risada despreocupada preenchendo o espaço, mas nem a alegria dele conseguia dispersar a escuridão que a cercava. Maximiliano, percebendo a inquietude dela, sentou-se ao lado. Sua presença era como um escudo para protegê-la da loucura iminente. Precisamos agir rápido, disse com firmeza, o tom cheio de convicção. O detetive Rafael já está cuidando do Luciano. Quero ele sob vigilância constante. Não podemos deixar as calúnias dele arruinarem sua vida. Carolina assentiu, sentindo que finalmente tinha algo que desejava tanto. Amparo. O que faremos agora? Perguntou, a voz trêmula de emoção. Reunimos provas, respondeu Max, olhando para o horizonte de prédios. Temos que mostrar que ele é o perigoso. Vou organizar uma reunião com nosso advogado. Quero você pronta para isso. Carolina sentiu a determinação voltar ao coração. Sabia que precisava lutar por seus direitos, por João, por um futuro que podia ser cheio de esperança se apenas encontrassem um jeito de derrotar Luciano. Dias depois, enquanto Carolina estava na sala de jantar, ouvindo as conversas de Max com os advogados, as palavras de Luciano voltaram à sua mente. Tentava ignorá-las, mas eram como um eco na cabeça que não dava paz. Sou doente mental, diziam as pessoas na cidade por influência dele, e ela ouvia essas acusações sussurradas como facas cravando no coração. Maximiliano notou que ela estava longe. Carolina, não escute o que dizem. É só manipulação. O Luciano quer que você se sinta culpada, mas ele é o monstro. Eu sei, mas... Começou com tanta emoção na voz. Às vezes, sinto que pode ser verdade. Max colocou a mão no ombro dela, o toque cheio de calor. Você não está sozinha. Vamos passar por isso juntos. Acreditar em si mesma é a chave. Você precisa saber que tem direito à felicidade. E o Luciano não tem o direito de tirá-la de você. Carolina lembrou-se de quanto valorizava o que ele fizera por ela. Ele fora sua rocha quando a vida dela estava em ruínas. Conforme os dias passavam, a relação deles ficava mais forte e ela começava a sentir que finalmente tinha alguém que a entendia. Porém, Luciano, vendo a união deles, não pretendia desistir. Sua raiva crescia, planos de vingança girando na cabeça. Decidiu que era hora de uma nova estratégia. Começou uma campanha de difamação na mídia para desacreditar Carolina perante a sociedade. Contratou um grupo para espalhar mentiras sobre a instabilidade mental dela. Falsos testemunhos
apareceram na TV e as pessoas começaram a cochichar pelas costas dela. Carolina não podia acreditar que alguém fosse tão cruel. Sabia que precisava se defender, mas sentia que aquela luta era impossível de vencer. Maximiliano, vendo Luciano atacar a reputação dela, decidiu agir. Organizou um encontro com o detetive para investigar todas as calúnias. Vamos reunir provas contra o Luciano, disse, a voz cheia de determinação. O que ele está fazendo é crime, e vamos mostrar que ele não pode machucar os outros impunemente. Carolina, sentindo que tinha um aliado, decidiu lutar até o fim. Farei tudo ao meu alcance para provar que ele é a ameaça, repetiu, a voz ganhando nova força. Maximiliano sorriu, vendo Carolina recuperar a autoconfiança. Juntos vamos conseguir. Lembre-se, a verdade sempre aparece. À noite, deitada na cama, Carolina não conseguia dormir. Pensamentos sobre Luciano rondavam sua cabeça. Sentia que a vingança dele estava perto. Num dado momento, ouviu o som da campainha. Seu coração gelou. Quem poderia vir àquela hora? Maximiliano levantou-se imediatamente, e Carolina sentiu o medo tomar conta. Sabia que Luciano não descansaria até destruir tudo o que construíam juntos. Quando Max abriu a porta, Carolina ouviu uma voz que agora soava em seus ouvidos como o pior pesadelo. "Luciano!" gritou Maximiliano, e Carolina sentiu um calafrio passar pela espinha. Era exatamente o momento que temia. Sentiu que tudo o que construíram podia estar em perigo. Cochichos rápidos lá fora, e o coração dela batia no ritmo do medo. Luciano não pretendia recuar. O que estava por vir podia ser apenas o começo da luta mais difícil da vida dela. Carolina, sentada no terraço, olhando o verde do jardim, mas seus pensamentos continuavam em Luciano. As palavras dele eram como uma faca afiada, ferindo constantemente seu coração. Lembrou-se de como teve medo de que ninguém acreditasse nela, que ninguém ficasse do seu lado. Mas Maximiliano lhe dava força. Fazia com que sentisse que não estava sozinha nessa batalha. Alguns dias depois, quando no café da manhã Max a introduzia aos detalhes do plano, o detetive Rafael entrou na casa. Um homem de olhar penetrante e passo firme. Carolina não pôde esconder o alívio. Chegara o momento que esperava. "Bom dia, senhora Nogueira", cumprimentou Rafael, a voz grave e confiável. "Vou cuidar do caso do Luciano. Precisamos agir rápido antes que ele expanda as calúnias." Maximiliano assentiu, a determinação visível no olhar. "Rafael, verifique todas as possibilidades. Precisamos de provas da fraude e manipulação dele." Carolina tentava com todas as forças focar na conversa, mas os pensamentos voltavam ao que Luciano poderia fazer ao saber que estavam em contato com um detetive. Conforme a conversa fluía, sentia o medo dar lugar à determinação. Rafael olhou para Carolina como se tentasse avaliar o estado dela. "Senhora Nogueira, tem algo que gostaria de acrescentar? Qualquer detalhe que possa ajudar na investigação?" Carolina respirou fundo. "Preciso contar sobre a sabotagem nos freios do carro do Pedro. Sei que pode parecer loucura, mas tudo isso aconteceu logo antes da morte dele. O Luciano pode estar por trás." Rafael levou aquilo a sério. "Entendo. Vamos investigar. Cada detalhe pode ser importante, até o menor." Maximiliano levantou-se, sua presença tornando-se ainda mais dominante. "Rafael, contate o mecânico que cuidava do carro do Pedro. Talvez ele saiba de algo que nos escapou." Carolina sentiu a esperança despertar no coração. Não era mais aquela mulher indefesa que Luciano queria ver. A cada dia, a cada reunião com Max, recuperava a parte de si mesma que perdera. Rafael partiu imediatamente para a ação. Em poucos dias reuniu informações sobre Luciano, verificando atividades e histórico financeiro. Carolina sentia como se finalmente tivesse a oportunidade de explicar sua situação. Cada encontro com Rafael e Max a aproximava da verdade,
da justiça que finalmente seria feita. Certa noite, durante o jantar, Rafael chegou com novidades. O rosto estava sério, mas uma centelha de triunfo brilhava nos olhos. Temos uma nova testemunha que concordou em depor. É o mecânico que trabalhou no carro do Pedro. Ele admitiu a sabotagem. As palavras do detetive soaram como música para Carolina. Verdade? Perguntou sem conseguir acreditar. Sim, o nome dele é André. Concordou em falar no tribunal. Diz que foi pressionado pelo Luciano, mas finalmente decidiu revelar a verdade, explicou Rafael. Carolina sentiu o coração bater mais rápido. Era a chance que desejava há tanto tempo. Porém, as palavras de Luciano ainda ecoavam na cabeça, as ameaças que não cessavam. E se ele descobrisse que o plano falhou? E se quisesse vingança? Maximiliano notou a ansiedade dela. Não se preocupe, Carolina. Agora temos provas mostrando que o Luciano é um monstro. Não deixaremos ele te machucar. Carolina olhou para ele com gratidão. Sabia que tinha um apoio que podia mudar tudo. A cada dia, a cada passo rumo à justiça, sentia que começava a viver de novo. Mas Luciano, sentindo que seus planos ruíam, começou a agir. Contratou gente para seguir Carolina e Max, tentando achar qualquer coisa para usar contra eles. Era sua última cartada. Maximiliano percebeu o perigo. Não podemos dar chance a ele. Carolina, você precisa ter cuidado. O Luciano é impiedoso e não vai parar por nada para te ferir. Carolina assentiu, sentindo o medo envolver o coração de novo. Mas dessa vez estava mais forte. Tinha Max e o detetive lutando pela verdade ao seu lado. Sabia que não podia desistir. Tinha que lutar pelo João, por si mesma, pelo futuro. À noite, ao deitar, sua mente ainda girava em torno de Luciano e do que ele poderia fazer. Sentia que aquilo era só o começo da luta, e a verdade ainda estava ao alcance da mão. Tinha que estar pronta para tudo. 2 dias depois, num momento em que parecia que tudo ia bem, chegou uma informação que gelou o sangue de Carolina. Luciano, finalmente desesperado, decidiu revelar suas ameaças publicamente, jurando destruir tudo que ela conseguira reconstruir. Foi o momento em que o medo virou realidade, e Carolina entendeu que não lutava apenas pela verdade, mas também pela própria vida. Carolina levantou de manhã, o coração cheio de esperança, mas também de ansiedade. Ouvia sons na cozinha onde Max preparava o café. O aroma de pão fresco e café preenchia o espaço, mas os pensamentos dela giravam em torno do encontro com o mecânico. Aquele seria o momento decisivo que poderia mudar o rumo do caso. As mãos tremiam só de pensar. Quando entrou na sala de jantar, Maximiliano sorriu para ela, mas ela notou uma sombra de preocupação nos olhos dele. Bom dia, Carolina. Como se sente? Perguntou, observando-a segurar as mãos sobre a mesa, como se tentasse encontrar firmeza no gesto. Um pouco nervosa, respondeu, a voz trêmula. Esse encontro com o André, tenho medo de não conseguir contar direito o que houve. Lembre-se que você é forte. Fale a verdade, e isso basta. Eu estarei com você, disse Max, pondo a mão no ombro dela. Esse apoio lhe deu coragem. Pouco depois, Rafael apareceu na porta, seguido por um homem de rosto expressivo que parecia preocupado, mas determinado. Este é o André. Apresentou Rafael e o mecânico assentiu para Carolina. Bom dia, senhora Nogueira, disse, a voz baixa e nervosa. Obrigado por me chamar. Eu queria contar sobre aquela noite. Carolina sentou-se à mesa, sentindo o coração bater mais rápido. André sentou-se à frente, e ela notou tristeza e arrependimento nos olhos dele. Maximiliano e Rafael sentaram perto, prontos para ouvir. Sempre fui leal ao Luciano, mas o que vi não me deu paz. Começou André, puxando o ar. Eu trabalhava no carro do Pedro. Naquela noite, quando ele chegou, o Luciano estava lá.
Vi ele mexendo nos freios. Carolina sentiu um calafrio na espinha. Foi intencional? Perguntou sem conseguir acreditar no que ouvia. Me pareceu que algo estava errado, mas o Luciano foi convincente. Disse que o Pedro queria o carro perfeito. Eu não queria me envolver, mas quando soube do acidente, senti que devia confessar. André falava cada vez mais baixo, como se tivesse vergonha das próprias palavras. Pode repetir isso no tribunal? Perguntou Rafael, encarando André como se tentasse exercer pressão. Sim, prometo. Quero que a verdade apareça, disse o mecânico, a voz agora mais firme. Carolina sentiu a esperança crescer no coração. Graças a André, podia finalmente revelar o que ficara na sombra por tanto tempo. Mas num certo momento, o medo voltou. E se Luciano soubesse desse depoimento? E se reagisse ainda mais agressivamente? Precisamos agir. Rápido, disse Maximiliano, interrompendo os pensamentos dela. Rafael, contate o advogado. Temos que preparar tudo antes da audiência. André assentiu, e Carolina sentiu que finalmente começava a retomar o controle da vida. Após anos de medo e incerteza, finalmente tinha chance de justiça. Conforme os dias passavam, Max tentava fazer Carolina se sentir segura. Introduziu medidas extras de segurança e contratou seguranças para vigiá-la e garantir que ninguém se aproximasse. Carolina começou a se sentir num conto de fadas, mas lá no fundo ainda sentia medo de Luciano. Certa noite, durante um passeio no jardim, Carolina encontrou Helena Barbosa, a ex-governanta de Luciano. A mulher estava pálida e abatida, mas uma centelha de determinação ainda brilhava em seus olhos. Dona Helena, que bom ver a senhora, disse Carolina, tentando sorrir, mas um tremor era audível na voz. Carolina, trouxe algo importante, começou Helena, profunda preocupação na voz. Sei que o Luciano é perigoso. Vi ele sabotar os freios. Você precisa saber disso. O coração de Carolina bateu mais forte. Era o que precisava. Não só André, mas também Helena podia ser testemunha da verdade. Pode depor? Perguntou incerta, sentindo que cada momento era precioso. Sim, mas você precisa ter cuidado. O Luciano não vai parar por nada para te ferir. Sei disso por experiência própria, respondeu Helena, o medo audível na voz. Carolina assentiu, sentindo a determinação crescer. Estava pronta para enfrentar Luciano, mas ao mesmo tempo sabia que a ameaça era real. Enquanto se organizavam para a luta, um pensamento ruim surgiu na mente. E se Luciano executasse seus planos antes que conseguissem pará-lo? Sabendo que o tempo corria contra eles, Maximiliano convocou uma reunião com Rafael e André para discutir os próximos passos. Carolina, com o coração cheio de incerteza, só podia rezar para que tudo corresse conforme o plano e a justiça fosse finalmente feita. A reunião aconteceu no escritório, elegante de Max. Todos estavam tensos, mas a determinação era visível nos olhos. Carolina sentiu as emoções subirem. Sabia que era seu momento de finalmente revelar a verdade. Precisamos agir rápido antes que o Luciano ataque de novo, disse Max, voz firme. Carolina, você está pronta? Todos os olhos se voltaram para ela. Era o momento em que tinha que tomar a decisão que podia mudar tudo. Carolina sentou-se à mesa, o coração batendo mais rápido, enquanto André, o mecânico, contava sobre a nota que abalou o mundo dela. Cada palavra que ele dizia lhe dava arrepios. Na cabeça, tinha a imagem de Pedro ao volante, alheio ao perigo iminente. Maximiliano e Rafael sentados ao lado, ouvindo atentamente. A cada frase de André, a esperança por justiça acordava em Carolina, mas o medo de Luciano ainda a oprimia. Você precisa registrar o depoimento, disse Rafael, encarando André. Suas palavras serão a chave. O mecânico assentiu, mas a ansiedade ainda estava nos olhos. Tenho medo que o Luciano se vingue. Ele tem influência,
E eu? Sou só um homem comum. Carolina sentiu a raiva crescer no coração. Você não pode deixar o medo mandar na sua vida. Tem que lutar pela verdade, disse, a voz cheia de determinação. André olhou para ela e um brilho de nova esperança apareceu nos olhos dele. Tem razão. Preciso fazer isso. Não só por você, mas pelo Pedro. Maximiliano, que ficara em silêncio até agora, finalmente falou. Temos provas que podem ajudar. Estamos colaborando com um detetive que já está agindo. Vamos ver quais possibilidades temos. Carolina notou que, embora a vida ainda fosse cheia de incerteza, finalmente tinha gente ao redor que queria ajudar. Sentiu a força crescendo no coração. Enquanto André contava os eventos de anos atrás, os pensamentos dela começaram a vagar. E se Luciano souber o que planejam? E se tentar impedi-los? Dias depois, o caso começou a ganhar ritmo. A mídia, aquecida com notícias do julgamento de Luciano, que aconteceria em breve, bombardeava as pessoas com informações sobre a tragédia familiar. Carolina virou a figura central nessa história, e sua trajetória despertava emoções. Fotos apareceram nos jornais, apresentando-a como a jovem viúva lutando por justiça pelo marido falecido. Maximiliano organizou uma coletiva de imprensa, onde ela pôde expressar seus sentimentos. Quando parou diante dos jornalistas, sentiu o medo sumir. Em vez disso, a determinação a acompanhava. Minha vida foi destruída por mentiras e fraudes. Falava, a voz forte. Não pretendo me deixar intimidar. Quero que a verdade apareça, para que meu filho possa conhecer o pai. Apesar disso, pensamentos sobre Luciano voltavam de todo lado. As ameaças, as manipulações. Sabia que o homem era capaz de tudo para proteger seus segredos. Tinha que estar pronta para tudo. Porém, conforme os dias passavam, Carolina começou a se sentir cada vez mais segura. O apoio de Max, o cuidado e a determinação dele davam-lhe força. Todo dia passava com João, aproveitando momentos no jardim onde a risada dele era como luz em tempos sombrios. Descobria novas camadas de coragem em si mesma, e a visão da justiça ficava cada vez mais real. Certa noite, durante o jantar, Maximiliano olhou para ela com seriedade. Carolina, precisamos estar preparados para o que pode acontecer. Luciano tem sua influência, e precisamos ter cuidado. Carolina assentiu, sentindo a determinação crescer no peito. Não vou deixar ele me intimidar. Espero que André e Helena possam depor. Precisamos convencer o juiz de que o Luciano é responsável pelo acidente. Maximiliano sorriu, vendo o zelo dela. Sim, tem razão. Precisamos agir rápido, antes que o Luciano ganhe vantagem. Quando chegou o dia da audiência, Carolina sentiu a tensão subir no ar. O tribunal estava cheio de gente, e entre eles avistou Luciano. O olhar frio dele a atravessava, mas naquele momento não podia deixar o medo dominar. Quando o juiz entrou e todos levantaram, Carolina sentiu que a hora da verdade finalmente chegara. Conforme a audiência ganhava ritmo, a esperança crescia no coração. As testemunhas que depunham davam apoio, e cada prova apresentada confirmava o que ela sabia desde sempre. Luciano era culpado. Porém, num certo momento, enquanto Carolina e Max estavam sentados lado a lado, Luciano surpreendeu a todos. Levantou-se, a voz ecoando na sala como um trovão. "É mentira!" gritou, os olhos queimando de ódio. "Ela não tem credibilidade. Ela é a responsável por tudo." A sala congelou. Carolina sentiu um calafrio na espinha. O que deveria ser um dia de justiça, de repente virou algo muito mais perigoso. Cada palavra de Luciano era como um tiro. Cada emoção que ela reprimiu explodiu naquele momento. Sabia que precisava se defender, mas como? Maximiliano olhou para ela com determinação. "Você precisa falar, Carolina. A verdade está do seu lado", disse, a voz num sussurro baixo,
cheio de encorajamento. Carolina fechou os olhos por um momento e, quando abriu, tinha nova força dentro de si. Olhou para Luciano e a determinação se instalou em seus olhos. "Não vou me deixar intimidar", gritou, a voz soando como um sino em meio aos gritos de Luciano. O juiz bateu o martelo, tentando restaurar a ordem, mas a certeza crescia no coração de Carolina. Sabia que aquela era sua luta, e a batalha pela verdade começava agora. Carolina sentada no banco dos réus, o coração batendo como um martelo. Cada palavra do juiz soava como eco nos ouvidos. A sala estava cheia, e o olhar dela vagava pelos rostos, tentando achar apoio. Num canto escuro avistou Luciano. O olhar frio dele dava arrepios, mas naquele momento não podia deixar o medo dominar. Sabia que o que aconteceria decidiria o futuro dela e de João. A primeira testemunha, André, parou diante da corte. Tremeu ao olhar para Luciano, mas Carolina pôde ver determinação nos olhos dele. Na cabeça, tinha as palavras dele sobre a sabotagem, sobre o que viu na noite em que Pedro perdeu a vida. André respirou fundo e começou a falar. "Eu era mecânico do Pedro", começou incerto. "Lembro da noite em que o carro dele teve uma pane. Entrei na oficina e notei que os freios sofreram manipulação. Alguém deve ter adulterado." Carolina sentiu o coração acelerar. O que ele dizia tinha enorme significado. Cada palavra constituía um tijolo na construção do caso dela. Luciano estava sentado, o rosto ficando cada vez mais cinza, como se a autoconfiança começasse a enfraquecer. Poderia apontar a pessoa que pode ter feito isso? Perguntou o juiz, e Carolina prendeu a respiração, sentindo a sala toda prender a respiração junto. André assentiu. Sim, Luciano, irmão do Pedro, tinha inveja do sucesso dele. Encontrei com ele na oficina várias vezes, disse a voz ficando cada vez mais firme. Sei que ele tinha motivo para querer o Pedro fora do caminho. As palavras de André fizeram o silêncio cair na sala. Todos os presentes encaravam Luciano, que agora tentava esconder a raiva. Os lábios estavam apertados, numa linha dura, os olhos como se queimassem. A próxima testemunha foi Helena Barbosa, ex-governanta de Luciano. Foi conduzida à sala, o rosto pálido, como se trouxesse o peso de anos de verdade oculta. Carolina notou na hora que algo mudara no olhar dela. Estava pronta para contar a verdade. Conheço essa família há anos. Começou, voz trêmula. Vi o Luciano sabotar os freios do carro do Pedro. Não pude suportar. Sabia que era assassinato. Carolina sentiu a raiva crescer no peito. Cada palavra de Helena era como um golpe em Luciano. A consciência de que finalmente alguém ousou ficar contra ele a enchia de esperança. Por que ficou em silêncio tantos anos? Perguntou o promotor, olhando para Helena com cuidado. Tive medo, confessou, os olhos vidrados de lágrimas. O Luciano era um homem poderoso e eu era só uma mulher fraca. Mas agora sei que preciso fazer isso. Preciso contar a verdade antes que seja tarde demais. Quando Helena terminou o depoimento, Carolina notou Luciano tentando controlar as emoções. O rosto estava vermelho agora, as mãos fechadas em punhos. Dirigiu um olhar gelado para Carolina e ela sentiu que aquele era o embate que decidiria seus destinos. Quando Helena sentou, o promotor apresentou as provas. Laudos periciais sobre os freios e o falso testamento que Luciano apresentou a Carolina. Os materiais reunidos eram assustadores. Cada prova era uma gota enchendo o copo, aproximando Carolina da justiça. Com o passar do tempo, viu a autoconfiança de Luciano começar a ruir sob a pressão daquelas evidências. Os olhos traíam terror, e Carolina sabia que a luta caminhava para o fim. Quando o promotor encerrou a apresentação, o juiz virou-se para Luciano. Quer se pronunciar sobre o caso? Perguntou.
Luciano levantou-se, a voz cheia de fúria. É mentira. Ela é uma viúva louca que não suporta a perda. Não tive nada a ver com isso. Carolina sentiu a pressão na sala subir. O coração batia forte, mas agora não tinha intenção de recuar. Levantou-se e a sala congelou. Não é verdade? Gritou, a voz soando forte e decidida. Você é o responsável pela morte do Pedro. Suas mentiras arruinaram minha vida. O juiz ergueu a mão para restaurar a ordem, mas Carolina sentiu que agora era o momento em que podia lutar pela verdade. E não vou deixar você me intimidar, acrescentou, o fogo da determinação queimando nos olhos. Silêncio caiu na sala e todos olharam para Luciano, que parecia perdido. Carolina sabia que a luta estava longe do fim, mas tinha a impressão de que a verdade finalmente venceria. No fundo do coração, sentia que era só o começo. Sabia que Luciano não pretendia desistir tão fácil. A cada dia, ficava mais perigoso, e ela e seus entes queridos tinham que estar preparados para tudo que pudesse vir. Quando o juiz anunciou um recesso, Carolina olhou para Maximiliano sentado ao lado. Os olhos dele cheios de apoio, mas também de compreensão de que a hora da luta estava chegando. Carolina sabia que não. Era o fim, mas agora tinha gente ao seu lado que não a deixaria cair. Carolina ficou de cabeça erguida, sentindo uma onda de determinação passar pelo corpo. Luciano, ainda encarando-a com ódio, parecia perder o chão. O cheiro de tensão flutuava no ar e o coração dela batia no ritmo da esperança. Cruzou o limiar do medo, pronta para o confronto. Não é verdade, repetiu, a força soando na voz que ela mesma não esperava. Você é o responsável pela morte do Pedro. Suas mentiras arruinaram minha vida. Palavras simples tinham poder que Luciano não podia ignorar. Levantou-se, o rosto roxo de raiva. Tentou se defender, mas a voz soava mais como grito de desespero do que acusação. É mentira! Você me quebrou! Você destruiu minha família! Gritou, mas nos olhos dele, Carolina avistou medo. Medo de revelar a verdade, medo da justiça que estava logo ali na esquina. O juiz, rosto sério, decidiu reagir à tensão crescente. Peço silêncio no tribunal, chamou, a voz soando como o som de um martelo batendo na mesa. Continue, Carolina. Carolina, sentindo o apoio do juiz, focou nas provas. Sabia que não podia deixar o medo voltar. Cada palavra que falava era um passo rumo a uma nova vida. Luciano manipulou tudo. Sei que ele não só sabotou os freios, como também me enganou sobre o testamento. Por anos vivi numa mentira, e agora finalmente chegou a hora da verdade ver a luz do dia. Luciano, vendo o plano desmoronar, tentou jogar com as emoções de novo. Você que é a louca. Todo mundo sabe que você não consegue cuidar do filho. Você abandonou o João. Carolina sentiu o sangue pulsar nas têmporas. Eram os últimos momentos dele para exercer influência sobre ela. Levantou-se, não permitindo que as palavras dele a surpreendessem. Não vou deixar você me intimidar. O João é minha luz, minha força. Você não tem poder sobre a minha vida. Múrmuros de concordância puderam ser ouvidos no tribunal. Todos os presentes começaram a observar Luciano, que diante das acusações, não tinha mais força para se defender. O juiz, notando isso, decidiu tomar a decisão. Diante das provas apresentadas e depoimentos das testemunhas, considero o caso suficientemente provado. Anunciou o juiz, e a sala congelou em silêncio. Luciano Tomás, você é acusado de homicídio premeditado e fraude. A sentença será anunciada após o intervalo. Nesse momento, Carolina sentiu o peso que carregou por anos começar a ruir. Pôs as mãos na mesa, prendendo a respiração. Sabia que a justiça logo triunfaria. Após um breve intervalo, o juiz voltou à sala. Decisão era visível nos olhos dele. Luciano Tomás,
em conexão com provas e testemunhos, eu o sentencio a 25 anos de reclusão. Seus atos causaram sofrimento irreversível, e a justiça deve ser feita. Exclamações sussurradas ecoaram na sala. Carolina sentiu lágrimas inundarem os olhos, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Luciano, chocado, tentou se defender, mas seus protestos eram apenas ruído ao fundo. A segurança do tribunal rapidamente o levou para fora. Carolina olhou para Maximiliano, que estava ao lado com orgulho nos olhos. Ele sorriu, e ela sabia que esse momento era apenas o começo de um novo capítulo na vida dela. Finalmente recuperou tudo o que perdeu. Com total convicção, aproximou-se de João, que a esperava no canto da sala. Ele olhou para ela com adoração, os olhos inocentes um reflexo de esperança. Carolina o abraçou forte, sentindo que a vida deles finalmente começava de novo. Quando saíram da sala, Carolina olhou para o sol iluminando o céu de São Paulo. Diante deles se espalhava um novo futuro, cheio de possibilidades. No coração, sentia paz, sabendo que a justiça fora feita, e ela e João podiam finalmente começar a construir a vida sem medo, sem mentiras. Enquanto caminhavam para a saída, Carolina sentia que a cada passo se afastava do passado. Era livre, e sua história estava apenas começando. Carolina estava no jardim, em frente à mansão de Maximiliano, sentindo o sol aquecer suavemente o rosto. Era um novo dia, um novo começo, que a cada respiração ficava mais real. João corria ao redor dela, a risada como música, preenchendo o espaço com alegria. Sentia que podia finalmente começar de novo, após anos de sofrimento constante e medo. "Mamãe, olha!" chamou João, mostrando os desenhos coloridos que fez no jardim. "Somos nós. E o papai. E... Os dedinhos apontavam para o céu, para as flores, para tudo ao redor. Carolina sorriu, e o calor se instalou no coração. Finalmente, podia ser a mãe que sempre quis ser. Não precisava mais temer sombras do passado. Luciano estava atrás das grades, e ela ganhou liberdade. O futuro que via à frente era cheio de possibilidades. Maximiliano aproximou-se, os olhos brilhando. Carolina queria falar sobre planos para o futuro. Começou, a voz calma, mas cheia de determinação. Agora que o Luciano foi condenado, podemos cuidar do que é realmente importante. Sim, eu sei. Quero que o João tenha uma vida melhor. Respondeu, sentindo a energia subir nela. Quero que nossa história vire inspiração para outros. Maximiliano assentiu. Pensei em transformar a Logística Medeiros numa fundação de caridade. Podemos ajudar famílias necessitadas como a sua e apoiar crianças que perderam os pais. Carolina sentiu a emoção transbordar o coração. É uma ideia maravilhosa. Quero que o João saiba que se pode mudar o mundo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Juntos podemos criar algo lindo. A conversa foi interrompida por João correndo com uma flor na mão. "Mamãe, para você, por um novo começo!" gritou, entregando a ela uma flor delicada e colorida. Carolina pegou nas mãos, lágrimas inundando os olhos. "Obrigada, querido. É o presente mais lindo que eu podia ganhar." Maximiliano olhou para ela com ternura. "Juntos construiremos o futuro que você deseja, Carolina. Não só para você, mas também para o João e outros que precisam de apoio." Conforme os dias passavam, Carolina começou a organizar a fundação. Com a ajuda do novo amigo, Maximiliano, criaram um plano de ação focado em ajudar famílias sem teto. Esforços conjuntos os uniram ainda mais e o laço ficou mais forte. Carolina logo ficou conhecida na comunidade. Sua história de inspiração, luta e vitória sobre a adversidade atraiu a atenção da mídia. Falava da força que se pode encontrar nos momentos mais sombrios, da esperança que nunca apaga. Um dia, durante a abertura da fundação, muita gente se reuniu. Carolina subiu ao pódio, o coração batendo, no ritmo da excitação.
Olhou para os rostos das pessoas que vieram apoiá-la. Entre eles estava Maximiliano, com orgulho nos olhos. Obrigada por estarem aqui. Minha história é prova de que mesmo nos tempos mais difíceis, se pode encontrar força para lutar pelos sonhos. Quero que esta fundação se torne um lugar onde todos encontrem ajuda e apoio. Falava, a voz soando forte e segura. Os reunidos começaram a aplaudir e Carolina sentiu as emoções subirem. Sabia que aquilo era só o começo. Após a cerimônia, Maximiliano aproximou-se e nos olhos dele havia algo mais que amizade. Você é incrível, Carolina. Sua força e determinação mudam não só a sua vida, mas também a vida dos outros. Carolina olhou nos olhos dele, sentindo algo mudar dentro de si. Graças a você, me sinto forte de novo. Não só como mãe, mas como mulher que pode mudar o mundo. As mãos se encontraram, e esse momento foi cheio de promessa. A confiança crescendo entre eles era o alicerce da nova vida que construíam juntos. Quando voltaram para o jardim, João brincava na grama e o sol brilhava forte. Carolina sabia que finalmente encontrara seu lugar. A vida se espalhando à frente era cheia de amor, esperança e novo propósito. Mamãe, vem! Chamou João, puxando-a para brincar. Carolina sorriu, sentindo que agora podiam ser felizes. Maximiliano olhou para ela com um sorriso e os olhares se encontraram. Nesse momento, ambos sabiam que o futuro seria cheio de desafios, mas juntos podiam enfrentar tudo. Carolina respirou fundo e foi em direção ao filho, pronta para tudo que a vida trouxesse. A partir de agora, o caminho levava para melhor, e ela sentia que nada ficaria em seu caminho.